Bom dia, irmãos. Bem-vindo à Escola Sabatina. Neste preciso momento, quero desejar a todos feliz sábado. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus que tem nos protegido dia após dia. E em segundo lugar, agradecer a todos os irmãos também que conseguem nos assistir do outro lado. Isto quer dizer que em casa. E cá no estúdio estou com alguns irmãos que vão trabalhar conosco para tentar comentar a lição desta semana. Eu sou irmão Oliveira Adolfo Fazenda, como moderador, e ao meu lado direito tenho os dois convidados. O primeiro convidado é o irmão Joel, ele poderá saudar a igreja. Olá, bom dia, sou o Joel Petros. O irmão também pode saudar a igreja. Muito obrigado. Saudações para todos os telespectadores. Estamos com muita energia para vermos essa lição. Obrigado. Obrigado, irmãos. Estão bem-vindos. Estamos na 12ª lição, que tem como tema lidando com passagens bíblicas difíceis. E temos o nosso verso para memorizar, que podemos encontrar no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Pedimos para o irmão para poder proceder à leitura. Vou tomar a leitura. Tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Obrigado pela leitura, irmão. Neste momento vamos pedir ao irmão Joel para podermos dar a oração. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, saúde e proteção que nos concedeste ao longo da semana. Obrigado também, Senhor, porque nos permitiste nos concentrar, nós, pecadores, a fim de ouvirmos e falar acerca do seu Santo Reino. Nos abençoa, Senhor, permite que o seu Santo Espírito entre nós e falemos aquilo que é a sua santa vontade e que a partir dessa palavra, Senhor, possamos ser transformados. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco desde já, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos começar com o nosso debate. E para poder comentar essa lição, que nós já dissemos que o nosso tema é lidando com passagens bíblicas difíceis. Estou a pedir de novo para ler o mesmo texto que se encontra no livro de Pedro, 2 Pedro, para fazermos uma relação que existe entre o verso a memorizar e o tema. Vou retomar a leitura aqui. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Obrigado, irmão. Já ouvimos o texto que se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Então, irmãos, vem aí uma pergunta. Qual é a relação que existe entre o nosso tema e o verso para memorizar? Qualquer um pode começar a responder. Bom, obrigado. Vou começar a comentar sobre essa lição. Nós encontramos aqui o apóstolo Pedro a alertar as pessoas sobre as cartas do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, talvez por ter sido alguém que tinha estudado muito,
às vezes usava linguagem que podia se perceber por alguém com um nível alto de escolaridade. E ele, se calhar, não percebeu isso, que às vezes a sua linguagem não se percebia. Mas o apóstolo Pedro percebeu, então teve necessidade de escrever nesse verso, a alertar as outras pessoas que, se calhar, ele viu ou ouviu que as pessoas perdiam-se em algumas vezes na interpretação do texto e acabavam aplicando de uma forma diferente daquilo que realmente o apóstolo Paulo queria apresentar quando escrevia a carta. Então, o escritor, percebendo isso, então trouxe-nos essa lição, que é para, enquanto lemos, enquanto estudamos a palavra de Deus, podemos encontrar passagens difíceis, assim como os outros encontraram. Então, temos que saber como lidar com essas passagens quando encontramos. Obrigado. Obrigado, irmão Joel. E o irmão Parafino. Quero agradecer. É isso que acabou de dizer o meu irmão. Cada um, quando estiver a ler a Bíblia, tem sempre dificuldades de entender algumas passagens. É daí que nós temos a necessidade de saber como que podemos passar as dificuldades, porque isso pode nos levar a não querer a própria Bíblia, porque alguma coisa não entendemos. Então, não é só o tempo de apóstolo Paulo, mas também no nosso tempo, quando nós estivermos a ler, temos essas dificuldades. E essa lição exatamente é para termos uma saída, como quando tivermos essas passagens difíceis, como devemos liderar. Qual é a solução que vamos recorrer? Obrigado. Obrigado, irmão. De recordar, irmãos, que o nosso tremensário fala sobre como interpretar as Escrituras. Então, aqui já estamos a tentar recordar aos irmãos que, para interpretar as Escrituras, às vezes podemos enfrentar algumas passagens bíblicas tão difíceis. Então, como vamos lidar com essas passagens bíblicas difíceis? E nesse verso, a memorizar, o apóstolo Paulo deixa muito claro que há certas partes, significa que não é toda a Bíblia que tem passagens difíceis. Existem algumas passagens bíblicas que são difíceis, mas outras passagens bíblicas são mais fáceis de entender. Ok, agora vamos para a lição do domingo. Na lição do domingo tem como tema possíveis razões para aparentes contradições. Possíveis razões para aparentes contradições. Isto quer dizer, existem alguns irmãos que dizem que a Bíblia se contradiz. Será que é verdade a Bíblia se contradiz? Vamos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 a 15. 2, capítulo 10. Sim. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Até 15, 10 a 15. 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obrigado, irmão. Aqui temos uma pergunta que diz: qual é a mensagem importante
para nós nesse texto. Nesse texto que nós acabamos de ler, qual é a mensagem importante? Tendo em conta que o nosso tema fala sobre possíveis razões para aparentes contradições. O que traz contradições na própria Bíblia? Ou será que a própria Bíblia se contradiz? Muito obrigado. Uma pergunta que deve ser respondida. Quando lermos a Bíblia e encararmos a dificuldade e deixarmos que essa dificuldade permaneça em nós, vamos tirar uma conclusão de que a Bíblia se contradiz. Mas se procurarmos já saber com a própria Bíblia, não trazendo as minhas interpretações, ela vai me dar a verdade. Deus vai me revelar a verdade. O apóstolo Paulo aqui está a escrever para o Timóteo, um jovem, mas a orientação que está a dar ao jovem é para estudar a palavra, se apresentarem com a verdade perante as pessoas, trazendo a verdade bíblica, não a ideia de alguém. Muito obrigado. Obrigado, irmão Joel. Bom, a ideia que aparece aqui é que para entendermos melhor a Bíblia, é melhor entender bem a própria Bíblia. O que é isso? O apóstolo Paulo aqui exorta ao jovem Timóteo para manejar bem a Bíblia, a palavra de Deus. O que é manejar? É conhecer. Então, para evitar possíveis contradições, é preciso conhecer. Há situações em que, eu me lembro na primeira lição desse trimestre, que comentou-se uma situação em que, se você encontrar duas passagens bíblicas que entre elas se contradizem, então fica sabendo que você ainda não entendeu o texto. A partir do momento que você vai entender, vai perceber que não existe nenhuma contradição entre os dois textos. Então, para evitarmos as contradições, é preciso conhecermos bem a Bíblia. Obrigado. Obrigado. Tem alguns comentários também que eu vou tentar acrescentar aqui. Parece que o irmão já estava a falar que o apóstolo Paulo apela ou advertiu o Timóteo para que possa usar corretamente a palavra de Deus. De maneira que o Timóteo aprendeu com Paulo, devia usar aquela palavra daquela maneira. Às vezes, nós quando lemos a Bíblia, quando não entendemos uma certa passagem, nós citamos aquela expressão que diz que a Bíblia foi feita pelo homem, não é? Sim, o homem também é que alterou isso, é por isso que há essa contradição. Aceitamos que há contradição, mas no fundo, a Bíblia não se contradiz, não é? E sendo assim, se nós formos a dizer que a Bíblia foi feita pelo homem, automaticamente nós estaremos a colocar uma dúvida dentro da Bíblia. E isso vai nos levar a não acreditar na própria Bíblia. E também temos a nossa irmã Ellen G. White. Ela diz que alguns erros, existem alguns pequenos ou alguma pequena discrepância, estou a tentar dizer, existe alguma pequena diferença que existe em alguns textos. Essas pequenas diferenças deverão ser através dos erros dos captadores ou da tradução, mas esses erros não nos levam a tropeçar. Temos que prestar muita atenção. Esses pequenos erros que estão por lá não nos levam a tropeçar. Por isso, temos que seguir o que a Bíblia nos diz. Não há nenhuma contradição entre a Bíblia. Obrigado. Então, nesse momento, vamos para a lição da segunda-feira. Tem como o tema abordagem sincera e cuidadosa. Para podermos falar sobre a abordagem sincera e cuidadosa, aqui nós vamos ver que, primeiro, vamos ver como nós somos crentes e sabemos que muitas das vezes nós já lemos as Bíblias. E nessas Bíblias já nos encontramos com algumas passagens difíceis. Então, às vezes, nós temos que ser sinceros em reconhecer que essa passagem foi difícil, para mim não consegui entender, não é? E depois, para podermos entender melhor, vamos ler no livro de
1 Crônicas 29, 17. 17. E bem sei eu, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. E vamos ler o livro também de 1 Timóteo, capítulo 4, 16. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Obrigado. E vem aí uma pergunta, irmãos, que diz assim a pergunta: como devemos lidar com passagens difíceis, tendo em conta a consideração da abordagem sincera e cuidadosa? Obrigado. Talvez falar com telespectadores, eu sei que já tiveram algumas perguntas sobre um trecho bíblico. Alguém te aproximar, te achar que você sabe, te pergunta, e você não tem noção, mas mesmo assim quer responder. Então responde distorcendo. Mas o que se quer é uma sinceridade, como está a dizer o nosso versículo, que o povo dava o que tinha com sinceridade a Deus. Mesmo que não seja aquilo, mas eles faziam com toda a sinceridade. Então nós temos que ser sinceros, não arranjando a palavra de Deus, porque ela se entrega a ela mesmo. Então o que nós devemos fazer? Quando você encara-se com uma situação que não sabe, diz ao seu irmão, diz ao seu próximo: eu vou estudar mais, eu vou procurar mais solução. Essa situação eu nunca encontrei, não tenho solução para dar. E daí você procura saber a verdade. Essa é a sinceridade que devemos fazer. Porque disse o versículo: vai se destruindo a si mesmo e aqueles que te ouvem. É uma destruição, autodestruição, a pessoa se destrói. Sim. Não sei se posso. Pode continuar. Então, como que a pessoa vai se destruir? Ela vai se destruir porque vai levar o erro, ensinando o erro, tantas vezes fica uma verdade para ele. Tantas outras pessoas que estão a acreditar nele, todos vão para o caminho errado. Essa é a destruição. Então, se deixarmos sermos humildes, como a Bíblia está a dizer, sermos humildes, sermos sinceros, há salvação na palavra de Deus. Obrigado. Obrigado, irmão. Irmão Joel, tem alguma coisa a acrescentar? Não sei se já ouviram falar de Javés. Javés é uma linguagem de programação, mas quem interpreta isso é o computador. Se temos um problema de uma palavra difícil de português, quando queremos interpretar não conseguimos encontrar, vamos procurar no dicionário. Mas a Bíblia não tem isso. Se existe alguma coisa difícil na Bíblia, você quer encontrar a resposta, procura lá na Bíblia mesmo. Então, a Bíblia, como estava a dizer meu irmão aqui, interpreta-se por si mesmo. Se existe alguma coisa difícil, infelizmente, existem alguns irmãos que estão formatados, entre aspas, de qualquer jeito arranjar a resposta. Existe alguma pergunta? Dizer, esse é adventista, não conseguiu responder essa pergunta? Deixa eu responder alguma coisa. Mas a Bíblia, nessa lição, nos exorta a ser sinceros na resposta. Conhece a resposta? Dá a resposta. Não conhece? Tenta ajudar o seu irmão de uma maneira boa, sem distorcer a palavra de Deus. Obrigado. E o nosso tempo estamos, parece que ficamos com 10 minutos, vamos tentar dar umas respostas direitas. E de uma e de outra maneira, falando da sinceridade e cuidadosa.
Sinceridade é quando você não percebe uma certa passagem bíblica que é difícil para ti. É mais melhor você dizer que não entende, em vez de você fazer um esforço em querer, quer dizer, acomodar as suas necessidades segundo aquela passagem bíblica. E se formos verificar cuidadosamente, se formos entrar no livro de 1 Timóteo 4,16, diz o seguinte: cuidado com a sua vida e com aquilo que você ensina. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ensinamos. Às vezes achamos que estamos a ensinar boas coisas enquanto estamos a distorcer a própria palavra de Deus. E vamos para a lição da terça-feira, que tem abordagem humilde. Na abordagem humilde, nós podemos ler o livro de Sofonias 3,12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Ok. Nós aí estamos a ver a passagem com o termo humilde. O termo humilde tem o seu antônimo, que nós podemos dizer que orgulho, não é? Se nós não formos humildes, automaticamente nós seremos orgulhosos. E nós sabemos muito bem que o orgulho estraga tudo. Mas para não falar muito, temos uma pergunta aqui para os irmãos. Por que a humildade é importante quando tentamos entender passagens difíceis das Escrituras? Por que a humildade é importante quando tentamos entender as passagens difíceis das Escrituras? Na minha maneira de ver, a humildade ajuda muito para compreender, porque assim me estará a dizer que eu não sei. Então, se não sabe, alguém que sabe de que não sabe, vai procurar saber. Então, onde ele vai procurar saber? É na Bíblia. Então, humildade não é não saber. Humildade até é saber, reconhecer que eu tenho limitações, sou humano. Então, por ter esse conhecimento, você vai saber mais. Por isso, os humildes são sábios. São sábios. Eles se humilham e depois procuram a verdade. E o irmão João tem alguma coisa a dizer? Lembra-se do capítulo das boas aventuranças que Jesus ensinou? Uma das coisas que ele ensinou é humildade. Então, além de ser muito bom ser humilde, a nossa lição dessa semana nos ensina que o ser humilde também nos faz com que nós consigamos entender melhor as Escrituras. Por exemplo, que estávamos a falar da lição do dia anterior, que é a segunda-feira. Se você não for humilde, o que é que vai acontecer numa discussão de um certo assunto que você não entende? Você vai dar alguma resposta qualquer. Mas os outros que são humildes, quando não quiserem te humilhar, vão te deixar assim, mas você vai ficar naquilo que arrasou, porque não é humilde. Então, a lição nos ensina para ser humilde, para que nós conheçamos realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Ok. É verdade, vamos para a lição da quarta-feira, que fala sobre a determinação e paciência. E podemos ler o livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Sim. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecidos. Obrigado, irmão. Estamos a ver que o apóstolo Paulo aqui apela a todos a fazer o bem sempre, a persistência de fazer o bem para os outros. Isso é uma coisa muito chave. Então, depois de ler esse versículo, está aí uma pergunta, irmãos. Por que a determinação e paciência são importantes na solução de problemas? É muito importante.
Muitas das vezes as pessoas se dirigem à Bíblia, mas não estão determinadas. Então, sermos determinados e sermos pacientes. Suponhamos que alguém está a ver a aparente contradição da Bíblia, mas ele não é paciente, desiste com facilidade. Isso não é bom, mas ser paciente significa persistir mais procurar a verdade. Aquelas pessoas que nós admiramos porque sabem a Bíblia para a glória de Deus, que as pessoas já dão na cabeça verticalmente. Eu estou a falar de verticalmente porque é assim, né? Abanar verticalmente, não horizontalmente. Significa que tiveram paciência, estudaram a Bíblia, orando para Deus, e Deus é glorificado neles. Mas se desistir, não, a Bíblia se contradiz. Superficialmente, nem persistiu, pelo menos para saber qual é a verdade. Isso não te leva a lugar nenhum para adorar a Deus. Devemos mesmo persistir. Muito obrigado. Vamos lá. Em qualquer área da vida, sem determinação e persistência, você não vai fazer nada. Os estudantes podem perceber muito bem isso nas matérias, por exemplo, que não entendem. Se você não entendeu naquele dia e achou que é muito difícil e parou por aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, a Bíblia também nos aconselha que se existe alguma coisa difícil nela que nós não entendemos, se nós persistirmos no estudo dessa palavra, havemos de entender. Obrigado. Só por falar de estudantes, irmão Joel, me recorda uma expressão algébrica que muitos estudantes têm resolvido. Quando eles resolvem uma expressão algébrica, pode levar meia hora de tempo a resolver, mas no fim aparece que não tem solução. Tiveram muita paciência de resolver aquilo tudo, mas no fim não tem solução. Então isso quer dizer, quando nós procuramos uma solução em resolver a solução de um problema na Bíblia e não encontramos, temos que ter muita paciência. Então isso quer dizer, a paciência é uma virtude de um cristão. Então essa paciência, todo cristão deve ter essa virtude. Então vamos para a lição da quinta-feira, que tem abordagem bíblica e com espírito de oração, né? Abordagem bíblica e com espírito de oração. Podemos ler no livro de Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Obrigado, irmão. E nós podemos ver que, além os apóstolos e os membros da igreja primitiva também foram confrontados com questões difíceis, não é? Por que a Escritura, ou por que as Escrituras ainda são a melhor fonte para a sua própria interpretação? Nós sabemos que os apóstolos também foram confrontados com questões difíceis. Naquele tempo, a igreja, os membros também da igreja primitiva. Então, por que as Escrituras são a fonte mais principal para a sua própria interpretação? Ou por outra, pode dar comentários com base em abordagem bíblica, com espírito de oração. Se formos a ver esse verso 11 do capítulo 17 de Atos, está a falar dos bereanos. O povo de Bereia não era daquele que ouviu na igreja algum assunto, concordou, não concordou, é assim. Afinal não é assim, não é assim. Eles não faziam isso. Quando chegassem em casa, sentavam, é verdade que aquilo não é assim. Liam, é verdade, não é assim. Ou é verdade que aquilo é assim. Eles chegavam, liam. Mas a lição aqui nos ensina não só ir procurar na Bíblia aquilo que a Bíblia diz para ver se é verdade ou não, mas também está a falar de espírito de oração. Então, o Espírito Santo é necessário que sempre esteja presente para nos iluminar a nossa mente, para nós entendermos aquilo que a Bíblia está nos ensinar. Se nós quisermos usar a nossa própria ciência para interpretar a Bíblia, nós não vamos conseguir.
sem a presença do Espírito Santo. Então, é preciso que haja essa persistência, mas na presença do Espírito Santo. Obrigado, irmão. Isso quer dizer que estava a falar um pouco do povo bereano, que depois de ouvir a palavra de Deus, eles não discutiam com as pessoas, ou com a pessoa que dava aquela palavra, mas o que faziam? Chegavam em casa, procuravam a Bíblia para ver se era verdade aquilo que estava falando Paulo ou não. Então, isto quer dizer que as melhores soluções das dificuldades da Bíblia se encontram também na própria Bíblia. Significa que as nossas soluções das dificuldades dessa Bíblia se encontram também na própria Bíblia. Por isso, daí nós tiramos a conclusão que a Bíblia não se contradiz. A não ser que, primeiro, nós não podemos considerar um texto isolado. Se nós pegarmos um texto isolado, tiramos a conclusão, estaremos quase para tirar uma conclusão errada. O que nós devemos fazer? Temos que pegar diferentes textos que tratam sobre o mesmo assunto e tentarmos comparar, vamos ter a nossa solução. E nesses textos nós vamos temos que procurar os textos mais claros em relação a um texto que estava a nos complicar. Não adianta você procurar um texto que trata do mesmo assunto, que é mais difícil daquele texto que você estava a te complicar. Procura o texto mais claro, daquele assunto que você estava a te complicar. É dessa maneira que nós podemos resolver os nossos problemas. E sempre temos que pedir a presença do Espírito Santo na oração. Nós sabemos que essa mesma Bíblia foi feita por uma inspiração do Espírito Santo. Então, para também você poder entender, tem que pedir a presença do próprio Espírito Santo para poder te revelar. Então, daí que é a importância dessa Bíblia de Espírito de oração. Agora, nós já vamos na última parte, que é na lição da sexta-feira, que é o estudo adicional. No estudo adicional, nós vamos ver, vou ler uma pequena passagem que diz: na Bíblia, há muitos mistérios que o ser humano finito julga difíceis de compreender e que são muito profundos para explicarmos plenamente. Por isso, precisamos de humilde e disposição para entender as Escrituras em espírito de oração. Isso quer dizer, essa Bíblia que nós temos tem algumas passagens que são difíceis mesmo de interpretar para nós. Então, daí que nós precisamos dessa virtude que nós estávamos a dizer. Se fala de virtude, temos atitudes, temos paciência, humildade, não é? Então, isso quer dizer, temos que ter paciência, humildade para podermos entender essas passagens bíblicas. E sempre a oração deve ser a chave para essa questão, podermos entender as passagens difíceis. Num jeito de considerações finais, irmão Joel tem 2 segundos e irmão Parafim também tem 2 segundos para considerações finais. Muito obrigado. Espero que os 2 segundos sejam um pouco mais longos. Realmente, a palavra de Deus, não existe nenhuma coisa tão fácil assim. Nós, como homens finitos, não temos muita possibilidade de entendermos facilmente uma coisa infinita, que é Deus. Mas para nós fazermos isso, conseguirmos entender, é preciso, como a própria lição nos ensina, persistência e oração. Irmão Parafim? Obrigado. Eu acho que as palavras difíceis deveriam estar lá. Porque as palavras difíceis fazem com que as pessoas realmente entendam a veracidade da Bíblia. Porque você, depois de habituar que conhece a Bíblia, alguém vir te dizer da outra forma o versículo que você distorcia, você compreende de que, afinal de contas, eu ainda não sei nada. Então, essas partes difíceis são boas para nós, porque faz-nos entender de que não somos perfeitos. Há muita coisa que temos que saber. Obrigado. Obrigado, irmão. Agora já estamos no fim da Escola Sabatina. Agradecemos a vossa atenção que nos deram e esperamos que essa lição realmente venha a mudar a nossa maneira de interpretar as Escrituras. Então,
para podermos fechar a escola sabatina, vamos ter uma oração que o irmão Parafino vai nos dirigir. Oremos. Bom Deus, nosso Pai, que estás nos atos céus, queremos te agradecer por esse belo estudo. Somos orgulhosos e pensamos que soubemos e distorcemos as suas palavras. Nos ajude para ensinarmos da maneira correta daquilo que Deus quer para que nós possamos ensinar. E nós, os impacientes, possamos procurar mais a verdade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a nós pela presença. Espero que Deus vos acompanhe e dê em paz. O prazer foi nosso. E o irmão que está lá em casa continua a assistir às nossas lições e inscreva-se no nosso canal para que possa dar, se possível, comentários para podermos crescer espiritualmente.